Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre capacidade térmica e calor específico, onde a capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie de unidade, ou seja, é a quantidade de calor que ele vai precisar para aumentar a sua temperatura ou para diminuir. Quando eu falar variar de unidade, é para aumentar graus ou diminuir graus. Agora vamos supor a seguinte situação. Digamos que a gente tem aqui duas panelas, ambas feitas de alumínio e estão cheias até a boca com água. Agora eu pergunto para vocês, quem que vai encher primeiro? A panela A ou a panela B? Quem que vai ferver primeiro, perdão? Será A ou será a B? Se a resposta que vocês pensaram foi a A, vocês estão corretos. Por quê? Observem que elas têm tamanhos diferentes e elas têm a massa diferente. Ou seja, essa panela A, ela tem a massa bem menor do que a panela B. Logo, ela vai ferver muito mais rápido a água que está aqui dentro do que a da panela B. Então, isso que é a capacidade térmica. É a quantidade de calor que um corpo precisa receber. Não necessariamente a mesma quantidade de calor que a panela A está recebendo, ela não está sendo maior que a B. Então, a A vai ferver mais rápido, por quê? Porque a massa dela é menor, a quantidade de água dela é menor. Diferente da panela B, que ela é bem maior e está mais cheia de água. Sendo que, para calcularmos a capacidade térmica, vamos utilizar essa fórmula. Czão é igual a Q dividido por ΔT, onde o Czão vai ser a nossa capacidade térmica e o Q vai ser a quantidade de calor que esse corpo ele está recebendo, e o ΔT, que é a nossa variação de temperatura, que vocês já sabem calcular. Temperatura final menos temperatura inicial. Além disso, essa fórmula ela vai ser utilizada não só para calcular a nossa capacidade térmica. Por exemplo, se eu trouxer uma questão para vocês, que ela está lá dando a capacidade térmica do corpo, está dando a quantidade de calor, mas não tem a nossa temperatura. Então, dá para a gente calcular, porque a gente tem esses outros dois valores, dá para a gente fazer aqui uma regrinha de 3, um meio pelos extremos, e dá para a gente descobrir, né? E também dá para a gente descobrir a quantidade de calor, certo? Se a questão já estiver trazendo a capacidade térmica e a variação de temperatura, também vai dar para a gente descobrir a quantidade de calor pelo mesmo processo. Mas a maioria das questões ela vai estar pedindo para vocês calcularem a capacidade térmica ou o calor específico, que é o que eu vou explicar agora, depois daqui da capacidade térmica. Lembrando que a capacidade térmica, ela tem uma unidade. Por exemplo, se eu der uma questão para vocês, o resultado for capacidade térmica é igual a 50. 50 o quê? 50 calorias por grau Celsius, tá? Então, essa é a unidade de medida da capacidade térmica. Logo, a capacidade térmica ela será proporcional à massa dos corpos. Essa proporcionalidade se define como calor específico. Como assim, professor? Lembrem que o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica ela nada mais é do que o quê? A quantidade de calor que o corpo ele precisa para aumentar ou diminuir a temperatura. Porém, o calor específico ele vai indicar a quantidade de calor que cada unidade. Por exemplo, se eu tiver um corpo, ele é composto por 50 gramas. Para me aumentar a temperatura dele ou para me diminuir, vamos estar falando de calorias, certo? E isso diz respeito à capacidade térmica dele. Porém, há outra especificidade aqui nesse caso, que é onde entra o calor específico. Sendo que o calor específico ele vai definir quanto 1 grama desse corpo ele precisa receber quanto de caloria para aumentar ou diminuir. E o calor específico, ele vai ser individual. Cada substância tem o seu calor específico, tá? Logo, a capacidade térmica ela será proporcional à massa dos corpos, tá? Por isso. Vamos ter aqui o exemplo. Por exemplo, se eu trouxer aqui um asfalto quente e a grama aqui do lado. Ambos estão expostos ao sol quente
Porém, se você pisar aqui no asfalto, você vai perceber que ele vai estar bem mais quente do que a grama. Pise no asfalto quente ao meio-dia e pise na grama, para você ver a diferença. Claro que o asfalto vai estar bem quente, diferente da grama. Por que vai estar diferente? Por causa do calor específico de cada um, que é diferente um do outro. Por exemplo, o asfalto ele é formado por moléculas bem menores. E ao receber calor, que é uma energia, ele vai agitar essas moléculas. Lembrem que quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura. Porém, a grama ela é feita por moléculas bem maiores do que as moléculas do asfalto. E para aumentar a temperatura dela, é necessário muito mais calorias, que no caso aqui é o calor, muito mais calorias para aumentar a temperatura da grama do que do asfalto. Por quê? Porque ela é feita de substâncias maiores, logo o grau de agitação das suas moléculas vai ser bem menor do que o grau de agitação das moléculas do asfalto, mesmo ambos estando sob o mesmo sol, tá? Então é por isso, porque ambos são feitos de substâncias diferentes, onde o asfalto tem moléculas menores e a grama tem moléculas maiores. E quanto menor as moléculas, maior o grau de agitação. Quanto maior as moléculas, menor o grau de agitação. Então, o calor específico da grama vai ser maior do que o do asfalto, ou seja, é necessário muito mais calor para aquecer a grama do que o asfalto. Onde, para encontrarmos a capacidade, o calor específico, vamos utilizar essa fórmula. Cesão é igual a massa vezes o calor específico. Onde Cesão é a nossa capacidade térmica, o M é a massa e o C é o calor específico. Vai ter questões que vocês podem usar tanto aquela fórmula da capacidade térmica quanto a do calor específico. Por exemplo, se a questão estiver trazendo a massa e estiver trazendo o calor específico e ela está pedindo para calcular a capacidade térmica, utilizem essa fórmula. Porém, se ela está pedindo também para calcular a capacidade térmica, mas ela não está dando a massa e nem o calor específico, está dando apenas a quantidade de calor e a variação de temperatura, aí vocês vão utilizar aquela outra forma, tá bom? E o calor específico, ele também vai ter uma unidade de medida, onde a unidade de medida do calor específico vai ser caloria por grama grau Celsius. Por que por grama? Porque o calor específico, ele diz respeito a 1 grama da substância que a gente vai estar trabalhando, diferente da capacidade térmica, que ela diz respeito a todo o corpo, enquanto que o calor específico, ele diz respeito a 1 grama, por isso que a sua unidade vai ser caloria por grama grau Celsius, tá? E é muito importante vocês utilizar essas unidades de medida, tá? Que vocês esquecem demais. Exemplo, suponha que um corpo ele precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Vamos primeiro para a letra A. O que a questão está pedindo? Para a gente determinar a capacidade térmica. Esqueçam aqui a letra B, tá? Fingiam que eu ainda não coloquei ela aqui na tela, não. Então, um corpo ele precisa receber 100 calorias. Quem quer 100 calorias? 100 calorias vai ser o nosso Q, que é a nossa quantidade de calor, para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, temos aqui o nosso ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. E para encontrarmos a capacidade térmica, que é o nosso Cesão, vamos utilizar a fórmula. Cesão é igual a Q dividido por ΔT, onde Q, quem quer Q? 100 calorias, que é a quantidade de calor que ele precisa receber. 100 calorias dividido por 5, porque 5? Por causa da variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. 20 menos 15 é igual a 5. Então, 100 dividido por 5, nós temos 20 calorias por grau Celsius. Ou seja, para que esse corpo ele varie 1 grau, negativo ou positivo, esse corpo ele precisa receber 20 calorias. Agora, para calcular o calor específico da substância que constitui o corpo, a gente vai calcular agora o calor específico. Observem que para calcular o calor específico, a gente vai utilizar essa fórmula. Cesão é igual a massa vezes o calor específico. Ó, já encontramos aqui o calor específico, que é 20 calorias por grau Celsius. Então, a gente já substitui aqui.
o 20. Quem que é a nossa massa? Dado massa do corpo, 40 gramas. Então, coloca aqui o 40 vezes o 100. Substituindo, trocando ele de posições, né? Que o 40 vinha para cá e o 20 para cá. Então, agora vamos dividir o 20 pelo 40, tá? Acho que você já entende esse passo a passo aqui que a gente faz. De trocar de posições e sinais, né? Acredito que sim. Então, por isso que eu não coloquei detalhado. Mas vai ficar assim, 20 dividido por 40, tá? Onde 20 dividido por 40 vai ser igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius. Por que caloria por grama grau Celsius? Porque aqui é o calor específico, enquanto aqui vai ser a capacidade térmica, tá, pessoal? Como eu disse, vai ter questões que vocês podem encontrar para estar pedindo a variação da temperatura. Então, vocês utilizam essa fórmula. Se ele estiver pedindo a quantidade de calor, também utiliza essa fórmula. Se ele estiver pedindo a capacidade térmica, mas não estiver dando nem a quantidade de calor, nem a variação de temperatura, utilize essa fórmula. E assim vice-versa. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me chamar, tá? Vamos lá para a nossa atividade.